Oi, gente, vamos pro dia 43. Vamos ler hoje Gênesis 2:15, na versão NVI. Tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Você já parou para pensar em relação entre Deus e a natureza? Qualquer pessoa que tenha lido as primeiras páginas da Bíblia pode se surpreender com o fato de que Deus criou um homem e não o levou para morar em uma grande mansão ou palácio, mas sim colocou em um jardim. E não para por aí. Dentro de muitos nomes na Bíblia, simbologicamente, aplicar Jesus Cristo. Um deles é lírio dos vales e o outro rosa de Saron, que são duas das mais lindas flores já vistas na terra. Outra curiosidade é que nós, individualmente ou em comunidade, somos chamados em diversas partes da Bíblia de flores ou ainda jardim de Deus. Isso significa que florescer faz parte do nosso propósito enquanto estamos aqui na terra, porque diz a respeito à nossa identidade. Como assim? Florescer quer dizer produzir, distinguir-se, prosperar e ter um bom nome, ter sucesso, felicidade, paz, alegria e vitória. Todas essas coisas são como as flores que devem crescer em nossa vida, mas a verdade é que um jardim bonito é um jardim cuidado. Essa foi a ordem que Deus desde Gênesis deu, lavrar e guardar. Mas o que significa a palavra lavrar? É sinônimo de cultivar. O termo hebraico traduzido em Gênesis 2:11 é avd. Não sei se eu falei certo, né? Mas vamos lá. Que pode aparecer como um verbo ou substantivo. Como verbo, geralmente significa trabalhar, servir, cultivar ou realizar atos de adoração. Como no contexto de Gênesis 2 é um jardim do Éden, devemos primeiro considerar que avd se aplica no sentido agrícola. Adão foi chamado por Deus para preparar e cultivar o jardim, para que ele crescesse e gerasse abundância de frutos. Assim, o comando cultivar está associado ao mandato anterior de ser fecundo e encher a terra, em Gênesis 1:28. Em segundo lugar, vemos guardar. Aqui significa o básico, é proteger ou defender. Isso está contido em outra palavra hebraica comum, chamar, traduzida por termos como vigiar, guardar ou cuidar. Precisamos entender que somos flores no jardim de Deus e nosso propósito diz a respeito a cultivar e guardar aquilo que Ele entregou. No entanto, existem momentos em nossas vidas que olhamos ao nosso redor e achamos impossível florescer. Na verdade, as coisas parecem difíceis demais, até mesmo para tentar sobreviver. Não sei se você já teve essa oportunidade de ver uma cena de uma flor nascer em meio às pedras, mas tente imaginar essa cena. Atualmente, você pode ser como essa flor, tentando sobreviver em meio às dificuldades. Aqui está a boa notícia. Deus, o jardineiro, chegou e Ele garantirá que você não só sobreviverá nessas circunstâncias difíceis, mas também florescerá a sua identidade em meio às pedras. Glória a Deus. Gente, coisa linda, né? Nós somos jardim do Senhor. E se você já viu um jardim, você vai se encantar, né? Porque são flores, às vezes são flores coloridas. Eu lembro que quando eu era pequena, eu era apaixonada por uma florzinha. Ela era bem petitinha, assim, amarelinha. E eu sempre pegava e dava pra minha avó, de tão bonita que eram essas flores. E assim que Deus nos vê, né? Flores lindas que precisam, muitas das vezes, essa pequenininha, né? Desabrochar. E aqui Deus dá um comando, né, para Adão, que ele cuide do jardim, que ele proteja, né? Ela fala que são duas palavras, né? Guardar, lavrar primeiro, cultivar e guardar, né? Que essas duas palavras façam parte, sabe, da minha vida e da sua vida, porque sempre vai ter aquela erva daninha querendo matar a nossa plantação. E nós possamos entender isso, que nós precisamos cuidar do nosso jardim, lavrar o nosso jardim para que realmente nós floresçamos e venham outras flores, né? Mesmo em meio às pedras, há flores.
pedras, né, a dificuldade ali, pedras dos nossos desafios, né, cada dia, que nós possamos olhar com esse olhar e dizer, tá difícil, né, às vezes não vai ser fácil mesmo, Deus já deixou a gente avisado sobre isso, mas que nós possamos olhar nesse sentido que nós somos flores, é assim que Deus nos vê, é assim que Deus vê eu e vê você. Ele podia ter colocado realmente o Adão no jardim, né, no jardim não, colocado ele numa casa, né, uma mansão, uma coisa linda para ele ver no palácio, mas ele colocou no jardim, onde tinha plantas, frutas, ele precisava cultivar aquilo ali, precisava fazer com que elas florescessem e que nós possamos ter essa conexão, sabe? Que nós não fomos feitos somente para sobreviver, né? Assim que é a palavra que está escrita na identidade aqui, esse devocional, mas que nós fomos feitos para nos florescer, né? Para nosso jardim crescer, para nós podermos cultivar em movimento, fazer ações. Porque esse é o propósito do Senhor, usar as nossas vidas, não ficarmos paradas, né, estagnadas, pensando que era só isso que ia acontecer. E realmente, no meio de várias dificuldades, é onde que nós somos mais forjados. A minha mãe falou um dia desse que é realmente o ferro, né, o ferro ele precisa ser derretido para fazer um outro. O barro, como muito é usado na Bíblia também, o vaso, ele tem que ser quebrado para fazer um novo vaso. É a mesma matéria, mas é feito algo melhor através dessa mesma matéria. Que nós possamos entender isso. Quando nós entendemos, é isso que é mais importante. Se nós entendemos o momento que nós estamos passando é passageiro, que o nosso propósito aqui na Terra é ser cultivado, dar frutos, flores, fica mais fácil. Porque aí você vai olhar para a dificuldade e vai dizer que só foi aquele tempo. Que haverá tempos melhores e com a mesma matéria, com aquilo que Deus já colocou em você, será feito. Não precisa chegar nada de fora. Deus vê também você como uma flor linda do jardim, vê eu também como uma flor linda do jardim dele. Que nós possamos saber disso, que Deus possa falar ao seu coração mais esse dia maravilhoso e vamos florescer juntos. Amém? Deus abençoe vocês.